Vamos então abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos. Aleluia. Marcos no capítulo 10. Marcos capítulo 10, o versículo 17. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos capítulo 10 e o versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, me segue. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque tinha muitas propriedades. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Senhor meu Deus, Pai amado, nesse momento, Senhor, eu peço a Ti que o Teu Espírito Santo, Pai, se apodere completamente de mim. Pai, que o Senhor, Pai, venha usar a minha vida nesta noite para falar com a Tua igreja, para falar com aqueles, Pai, que estão aguardando ouvir a Tua voz, Senhor. Que eu seja apenas um instrumento usado em Tuas mãos. Eu dependo totalmente de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Aleluia, Abençoa esta palavra. Amém. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amados, naquela época, as pessoas, elas vinham de todos os lugares para se encontrar com Jesus. Nós podemos ver na palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no versículo 56, diz que de todos os arredores, as pessoas traziam enfermos e apresentavam eles nas praças e clamavam, rogavam a Jesus para que os deixasse tocar, ao menos na orla das suas vestes. E diz a palavra do Senhor que todos aqueles que tocavam eram sarados. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos relatos na palavra de Deus de como as pessoas buscavam a Jesus para obter o seu milagre, para obter a sua vitória. Nós vemos a história de uma mulher que durante 12 anos sofreu com uma enfermidade, uma hemorragia, algo que a atormentava e algo que ela não conseguia uma solução. Ela gastou todo o seu dinheiro, ela procurou todos os médicos, mas ela não conseguia uma solução para o seu problema. Mas um dia ela ouviu dizer que Jesus estava ali naquela cidade, e ela então não mediu esforços, ela foi, ela rompeu a multidão, porque ela queria encontrar Jesus. E diz a palavra do Senhor que ela tocou nas vestes de Jesus, e naquele momento saiu virtude, naquele momento ela foi curada. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Nós vemos a história de um cego que estava mendigando ali na beira do caminho em Jericó. Mas quando ele ouviu
aleluia, dizer que Jesus estava ali naquela cidade. E quando ele ouviu a multidão que seguia Jesus, ele também não pensou duas vezes. Ele seguiu e ele clamou em alta voz: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas falavam para ele: olha, não adianta você gritar, ele não vai te ouvir. Mas mesmo assim ele continuou, ele perseverou: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus mandou chamar aquele homem, em nome do Senhor. Glórias a Deus. Nós vemos a história também de pessoas que buscavam não apenas por si, mas também buscavam por outros. Nós vemos a história de 4 pessoas que se compadeceram de um homem paralítico e pegaram aquele homem e levaram aquele homem até o local onde Jesus estava. Mas diz a palavra do Senhor que quando eles chegaram ali, não havia como eles se aproximarem, porque aquele local estava cheio, não havia nem como chegar na porta. Mas eles ainda assim perseveraram. Eles subiram com aquele homem, aleluia, até o telhado, e fizeram um buraco e desceram aquele homem até Jesus, porque eles criam que Jesus podia curar aquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. E eles viram aquele homem ser curado. Aleluia, louvado seja Deus. Nós vemos a história, aleluia, de um soldado. Ele não era judeu. Ele era um soldado romano, ele era um centurião, mas ele tinha um servo, e o seu servo estava enfermo. E quando ele soube também que Jesus estava ali, ele pediu para que os anciãos fossem até Jesus, pedir para que o Senhor Jesus curasse o seu servo. E diz a palavra do Senhor que Jesus disse: eu irei até a casa, aleluia, desse centurião. Mas ele, aquele centurião, lhe disse: eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Mas eu sou homem que está debaixo de autoridade. E eu tenho também pessoas que estão sob a minha autoridade. E quando eu falo para um servo ou para um soldado, faz isso, ele faz. E eu sei que o Senhor tem o poder, sobre toda enfermidade. Então, se o Senhor der só uma palavra, o meu servo será curado. Glória a Deus. Jesus viu a fé daquele homem. E o servo daquele homem foi curado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos todas essas situações que cercavam o ambiente onde Jesus estava. Todas essas situações que levavam as pessoas até Jesus. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Hoje também nós confiamos no amor. Nós confiamos na graça. Nós confiamos na misericórdia de Jesus. Aleluia. No seu favor para nós. E hoje nós também clamamos. Assim como aquelas pessoas clamaram naquela época, nós também clamamos nos dias de hoje. E devemos fazer isso. Nós devemos clamar. Porque a palavra do Senhor diz, em 1 João, no capítulo 5 e no versículo 14, que esta é a confiança que nós temos nele. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós devemos clamar. Nós devemos clamar. Nós podemos clamar: Senhor, Senhor, meu filho, Senhor. Meu filho, o Senhor precisa ser liberto. Se você tem o seu filho preso em uma situação de pecado, preso em drogas, se você tem o seu filho preso em qualquer tipo de problema, que você veja que é algo que afasta ele da presença de Deus, você pode clamar: Senhor, salva o meu filho. Senhor, liberta o meu filho. Senhor, vai de encontro à vida dele. E Jesus, ele vai ouvir essa oração. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Porque a palavra de Deus diz em Mateus, no capítulo 1, no versículo 21, que ele veio para nos livrar
do pecado. Ele veio para nos salvar do pecado. Glória. Essa era a missão de Jesus quando ele veio à terra. Aleluia. Então você vai estar pedindo algo segundo a sua vontade Aleluia. e ele vai te ouvir. Louvado seja o nome do Oh, Senhor. glória a Deus. Glórias a Deus. Você pode clamar ao Senhor, dizendo: Pai, Senhor, eu estou com uma enfermidade, Senhor. Pai, tem algo no meu corpo, Senhor. Ah, Senhor, tem algo na minha alma, Senhor. Tem algo, Pai, que está me deixando triste, algo que está me causando depressão. Senhor, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor pode me curar. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode clamar dessa forma Oh, também. aleluia. Jesus. Porque a palavra de Deus diz, lá em Isaías, no capítulo 53 e no versículo 4, louvado seja Deus, diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, que as Aleluia, nossas Deus. dores Ele levou sobre si. Diz lá que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Louvado seja Deus. Aleluia. Então clame ao Senhor, Ele vai ouvir esse Glória a clamor. Deus. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode clamar ao Senhor para que Ele te livre Glória a Deus. de alguma situação de perigo, de aflição. Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Porque o Senhor, Ele disse em Isaías, no capítulo 43, no versículo 2: quando passares pelas águas, elas não vão te submergir. Quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Porque eu, o Senhor, estou contigo. Oh, aleluia, Jesus. Louvado Santo seja o teu nome do Jesus. Senhor. Louvado seja o Oh, nome do aleluia. Senhor. Ele disse, louvado seja Glória a Deus. Deus. Em João, no capítulo 16 e no versículo 33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Na vida tereis aflição, mas tende bom ânimo. Aleluia. Eu venci o mundo. Glória. Jesus, ele está dizendo: ei, eu estou contigo. Então, o que faz você imaginar que você não vai vencer? Oh, aleluia. Eu estou contigo. E eu vou estar contigo todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Então, o que faz você desacreditar da tua vitória? Que louvado seja o nome do Senhor. Creia no Senhor. Creia no Senhor. Clame ao Senhor. Aleluia. O Senhor, Ele até aqui tem nos ajudado. Oh, Glória aleluia. a Deus. E confia no Senhor. Você pode clamar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode clamar porque você está passando por uma situação financeira difícil. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro de uma oportunidade em que eu estava desempregado e eu fui até uma empresa para uma entrevista e eu fiquei ali esperando, que a pessoa não chegava, eu fiquei esperando. Aí passou um senhor e me viu ali esperando e ele perguntou: você está aguardando tal pessoa? E eu falei sim. E ele disse: olha, houve um problema, ela precisou sair. Mas para você não ficar esperando, bem, eu vou conversar com você. Louvado seja Deus. E eu fui, conversei com aquele senhor por muito tempo. Foi uma conversa muito boa, muito agradável. Eu senti a presença de Deus ali, falando através da minha vida também. Senti Deus me orientando naquela conversa. E eu fui para minha casa. E eu apresentei para minha mãe, para minha esposa, e elas clamaram também, intercederam para que aquela contratação viesse. E depois de um tempo, eu liguei para a empresa para saber o resultado. E eles me falaram: olha, a vaga já está preenchida. Já foi contratado alguém para aquele posto. E eu falei: bom, Senhor, Tu conhece todas as coisas. Mas passou um tempo e ligaram para mim novamente daquela mesma empresa.
E a pessoa que me ligou, ela disse, olha, eu estou te ligando porque eu havia contratado alguém, mas aquela pessoa, ela recebeu uma outra proposta para trabalhar em São Paulo, para ganhar mais, e ela disse que não ficaria aqui nesse emprego. E eu fui falar com o proprietário, o presidente da empresa, e quando eu falei com ele, ele disse, olha, eu conversei com um rapaz e eu quero que você chame ele. Oh, glória. Aquela pessoa com quem eu conversei era o presidente da empresa. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Então ela disse para mim, olha, eu estou te ligando porque ainda estou com aquela vaga, mas eu não estou nem te ligando para você vir conversar. Eu só estou te ligando para dizer que você traga sua carteira de trabalho porque o emprego é seu. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Amém, Senhor. Jesus. Grande é o Senhor. Glórias a Deus. Os irmãos viram como Deus moveu. A pessoa que era responsável por contratar, ela contratou alguém que ela queria contratar. Mas Deus já tinha determinado que eu deveria ocupar aquele emprego. Deus já tinha determinado. E não adiantou ela ter contratado. Deus moveu de uma forma Aleluia. que eu fui chamado para aquela vaga. Louvado seja o nome do Senhor. aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Ele vai ouvir o seu clamor. Oh, glória a Louvado Deus. seja o nome do Senhor. O Senhor, ele disse em Mateus, no capítulo 7, no versículo 7, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a A Deus. palavra do Senhor diz que nós, sendo maus, e nós lemos aqui na palavra, que diz que bom há só um que é Deus. Então nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Se o meu filho fala, pai, me dá um pão, eu não vou dar para ele uma pedra. Se meu filho fala, pai, me dá um peixe, eu não vou dar para ele uma serpente. Então se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu saberá também dar boas coisas para nós que pedimos a Ele. Então clame ao Senhor. Ele vai ouvir o seu clamor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Pai Deus. santo, Pai. Então, nós vemos que nós devemos clamar a Deus por todas as coisas que nós necessitamos. Louvado seja Deus. E Ele vai ouvir a nossa oração se nós estivermos pedindo segundo a sua vontade. Louvado seja Deus. Mas nós lemos a história de um jovem que chegou até Jesus de uma forma diferente, pedindo algo diferente. Ele não pediu a cura, ele não pediu libertação, ele não pediu prosperidade, não. Embora todas essas coisas nós vimos que são coisas importantes, que nós devemos clamar sim, mas ele não pediu nada dessas coisas. Ele chegou até Jesus e disse: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Isso que ele pediu a Jesus é algo que eu preciso pedir também. Eu preciso saber. Aleluia. Senhor, o que eu preciso fazer para estar contigo no teu reino por toda a eternidade? Pai, se o Senhor hoje o Senhor vai arrebatar a tua igreja, Pai, eu quero ir contigo, Senhor. Eu Aleluia. quero ir, Senhor. Então, Pai, o que eu preciso fazer para estar contigo, Senhor, no teu reino por toda a eternidade? É algo que eu preciso também saber, pedir a Deus. Assim como Davi orou a Deus no Salmo 139 e nos versículos 23 e 24, Davi falou assim com Deus: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova os meus pensamentos,
vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, Glória a Deus. guia-me pelo caminho eterno. Louvado seja Deus. Glória seja Quando Davi falou assim com Deus, ele estava dizendo: Senhor, Pai, eu estou preocupado com a minha salvação. Senhor, pode ser que eu esteja fazendo algo, Pai, eu não esteja nem percebendo, mas esteja fazendo algo que está entristecendo o Teu Espírito Santo. Aleluia. Então, Pai, me fala, me mostra, Senhor. Pai, porque eu não quero, Senhor, eu não quero me afastar de Ti. Ai, Louvado seja o nome do Senhor. glória a Jesus. Louvado seja o nome do Aleluia, Senhor. aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Essa é uma preocupação que nós precisamos ter sempre. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Jesus, quando ele foi ao Pai, ele disse: eu irei, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador. E ele vai habitar em você. Ele vai estar o tempo inteiro com você. Porque ele vai te convencer do pecado. Ele vai dizer: olha, não faça isso, não faça isso, porque isso é pecado. Ele vai te convencer da justiça, para que você não cometa injustiça. Ele vai te falar: olha, não faça isso, não faça isso, porque isso não é justo. Ele vai te convencer do juízo de Deus. Ele vai dizer: olha, não faça isso. Lembre-se daquele dia do juízo. Do juízo. Ele vai estar com você o tempo inteiro. O tempo inteiro. É por isso que Jesus deixou o seu Evangelho. O Evangelho é transformação. Mas não é uma transformação em parte. Não é nisso que eu estou errando e se eu consertar, tá bom. Não. Eu quero consertar tudo. Eu não quero consertar só uma parte. A palavra do Senhor diz em Efésios, capítulo 4, versículo 28 e 29. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pare de fazer as coisas que você estava fazendo e que entristece o Espírito Santo de Deus. Porque você foi selado para aquele grande dia da redenção. Louvado seja Deus. Tira de você tudo que não agrada a Deus. Tira de você toda a amargura, tira de você toda a ira, toda a cólera, toda a blasfêmia, toda a gritaria, tira de você toda a malícia, tira de você todas essas coisas, porque você foi selado pelo Espírito Glória Santo a de Deus. Deus para estar com Ele por toda a eternidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tu és santo, Glórias Jesus. a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia, aleluia. Mas Jesus, respondendo àquela pergunta daquele jovem, Jesus disse: tu sabes os mandamentos. Entenda, Jesus não perguntou: você conhece? Não, ele afirmou: tu sabes os mandamentos. Quando Deus deu os mandamentos para Moisés, que está lá em Êxodo 20, nós podemos ver que havia duas linhas naqueles mandamentos. Uma linha era vertical, e eram os primeiros mandamentos. E a outra linha era horizontal. Então nós vemos que os mandamentos desta linha vertical eram os mandamentos que falavam sobre o meu relacionamento com Deus. E os da linha horizontal eram os mandamentos que falavam do meu relacionamento com o meu próximo. Jesus, ele sabia que aquele rapaz, ele se preocupava com essa parte dos mandamentos. Ele era uma boa pessoa? Sim, ele era uma boa pessoa. Ele se preocupava com o seu próximo. Mas diz a palavra que quando Jesus olhou para ele, Jesus o amou. Jesus o amou. Porque Jesus olhou para ele e viu
uma grande miséria. Uma grande miséria na alma daquele jovem, no seu relacionamento para com Deus. Jesus viu que aquele jovem, ele estava valorizando muito as suas riquezas. Ele não estava preocupado em juntar o seu tesouro no céu. Ele estava apenas preocupado em juntar o seu tesouro na terra, aonde o ladrão rouba, aonde a traça corrói, onde o ferrugem corrói. Ele não estava preocupado em juntar o seu tesouro no céu, honrando a Deus, amando a Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus. E Jesus, quando olhou para ele, diz a palavra, Jesus o amou. Amor gera confronto. Se eu amo alguém e vejo que aquela pessoa está vivendo no erro, e eu me calo, eu não falo a ela, eu não alerto a ela para que ela enxergue o seu erro, eu não estou demonstrando amor a essa pessoa. Eu estou alimentando algo que vai levar aquela pessoa para a ruína, ou até pior, para a condenação eterna. E nós não podemos fazer assim. Amor gera confronto. Nós devemos aconselhar com amor, com mansidão. Como está em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículos 24 a 26, diz assim: E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, ensinando com amor, com mansidão. Louvado seja o nome do Senhor. Para que Deus possa dar arrependimento, para que as pessoas enxerguem a verdade e para que se livrem dos laços do diabo em que estão presos. Então o nosso dever, aconselhar, falar com a pessoa que está vivendo no erro. Por isso, Jesus, quando olhou para aquele jovem, nós vimos na palavra, Jesus o amou. Jesus o confrontou naquilo que o estava afastando de Deus. Jesus disse: vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus foi de encontro ao que ele pediu. Aquele jovem pediu para alcançar a salvação. Aquele jovem pediu para saber o que ele precisava fazer para estar com Deus por toda a eternidade. Jesus, quando olhou para ele, Jesus viu que havia algo que o estava afastando cada vez mais de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Jesus viu que era necessário que o coração dele fosse transformado. Era necessário que ele meditasse sobre o que ele estava colocando como prioridade na sua vida. E decidisse qual era a prioridade que ele queria para a sua vida. Se era Deus ou as riquezas. Em Mateus 6,24 diz a palavra: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou há de se dedicar a um e desprezar o outro. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. E no versículo 21, Jesus também diz: porque onde estiver o tesouro daquela pessoa, ali também estará o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, Jesus o confrontou naquilo que precisava ser mudado nele. Louvado seja Deus. Nós vemos também Paulo dizendo
em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 9, que os que querem ser ricos caem em muitas tentações e laços, e muitas concupiscências loucas e nocivas, aleluia, que os levam à perdição e à ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se afastaram da fé e trouxeram para si mesmo muitas dores. Por isso Jesus o confrontou naquilo que precisava ser mudado naquele jovem. Jesus disse: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e entrega aos pobres. E vem e me segue. Diz a palavra que ele se entristeceu com o que Jesus falou, porque ele tinha muitas propriedades. Ele então se afastou de Jesus. Ele voltou para sua casa, rico aos olhos dos homens, mas miserável aos olhos de Deus. Esse era o problema daquele rapaz. E nós? O que pode estar nos afastando de Deus? O que nós estamos colocando como prioridade em nossas vidas? Existe alguma coisa, Jesus está fazendo essa pergunta hoje para mim e para você. Existe alguma coisa que nós estamos colocando acima de Deus? Como é que nós estamos administrando o tempo que Deus nos dá? Nós estamos dando esse tempo que Deus nos dá para as coisas do Senhor, para Deus como prioridade? Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus está fazendo essa pergunta hoje para mim e também para você. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus tem que ser a nossa prioridade. Aleluia. Aleluia. Nós vimos um paralelo na história desse jovem com a história de Zaqueu. Zaqueu era um homem rico. E Zaqueu era um homem conhecido. Mas havia um vazio dentro dele. E um dia ele soube que Jesus estava ali naquela cidade. E ele teve o desejo de ver Jesus. E ele não mediu esforços, ele subiu até uma figueira brava, porque ele queria ver Jesus. Quando Jesus viu Zaqueu, Jesus disse: desce, porque hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu se alegrou de receber Jesus em sua casa. Mas as pessoas conheciam Zaqueu, sabiam que ele já tinha feito, sabiam que ele já tinha feito coisas desonestas. E quando viram Jesus entrando na casa de Zaqueu, eles disseram: olha, ele está se hospedando na casa de um pecador. Mas Jesus, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, para os necessitados, para aqueles que querem ser transformados. E Jesus viu que havia transformação na vida de Zaqueu. Zaqueu, ele chegou para Jesus e disse: Senhor, Pai, eu vou dar metade de tudo que eu tenho. Metade de tudo que eu tenho. E olha, aqueles que eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus, ele viu arrependimento. Jesus, ele viu uma sinceridade. Jesus, ele viu que havia realmente uma transformação, uma inversão de valores na vida de Zaqueu. Jesus disse: hoje entrou salvação nesta casa. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Qual é a tua prioridade? Deus é prioridade? Louvado seja Deus. Oh, Jesus. Louvado seja Deus. Jesus, ele resumiu os mandamentos em apenas 2. Mas ele disse que o primeiro é amar a Deus de toda
tua força, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E eu estou fazendo isso? É o primeiro mandamento? Eu estou me esforçando para agradar a Deus? Deus está no meu coração e no meu pensamento a todo instante? É o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, semelhante a este, disse Jesus: ama ao próximo como a ti mesmo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Jesus, depois que ele ressuscitou, ele teve um encontro com os seus discípulos, mas ele chamou Pedro para uma conversa em particular. E ele disse: Simão, Pedro, amas-me mais do que estes? Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Louvado seja Deus. E quando Deus faz essa pergunta para nós, eu sei que eu e você respondemos dessa forma mesmo: Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas Jesus perguntou a segunda vez: Simão Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu creio que tenha sido dessa forma. Eu creio que ele não tenha respondido com a mesma empolgação de antes, porque Jesus perguntou pela segunda vez. E ele deve ter pensado: Jesus está querendo saber algo que eu não estou vendo. Mas Jesus perguntou pela terceira vez: tu me amas? E Pedro se entristeceu, porque Jesus perguntou pela terceira vez. Pedro disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Jesus estava chamando Pedro para uma reflexão. Jesus estava dizendo: eu quero que você cuide das minhas ovelhas. Essa é uma missão que eu estou entregando nas tuas mãos. Jesus entregou uma missão nas minhas mãos e entregou uma missão nas tuas mãos. Aleluia! Nós precisamos dar prioridade para Deus. Nós precisamos colocar as coisas de Deus, o seu reino, a sua justiça, em primeiro lugar nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Mas diz a palavra do Senhor que depois disso, Jesus chamou Pedro e disse: Pedro, me segue. E Pedro olhou para trás e viu que João também vinha. E Pedro disse: Senhor, e esse? O que vai ser dele? O que vai ser dele? E Jesus disse: se eu quero que ele fique até a minha volta, o que te importa? Segue-me tu. Faz tu. Jesus está hoje dizendo para mim e para você: faça. Não dependa se um ou se o outro fará. Faça tu. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor me chamou para oração. Mas você viu que aquela pessoa não está orando? Faz tu. O pastor me chamou para o monte. Mas você viu que aquela pessoa não costuma ir para o monte? Faz tu. Aleluia. É contigo que ele está tratando. É você que ele está chamando. Faça. Faça tu. Nós sabemos que a salvação é individual. E a salvação é o que mais importa. Então faça. Faça tu. Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Então, cuida da tua salvação. Faz o que você puder pelas pessoas que estão ao teu lado. Ora por elas. Faz o que você puder por elas. Mas não esqueça de você. Cuida de você. Cuida da tua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 16, Paulo ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque se você fizer isso, você vai salvar a você e também as pessoas que estão te ouvindo.
Então, cuida de você. Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Cuida da tua salvação. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já estou encerrando, mas eu quero te convidar para fazer uma oração Glória a Deus. conforme Davi escreveu no Salmo 139. Louvado seja o nome do Senhor. Nos versos 23 e 24. Eu quero que você repita comigo aí na sua casa. Repita comigo, por favor. Repita comigo esses versos. Fala assim: sonda-me, ó Deus. Deus. Repita: sonda-me, ó Deus, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. e conhece o meu coração. Me prova Me prova. e conhece os meus pensamentos. E conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim E vê se há em mim algum caminho mau algum caminho mau. e me guia E me guia pelo caminho eterno. pelo caminho eterno. Amém. Aleluia. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.